Começa agora o Revista TST com as principais notícias da semana na Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, TST discute possibilidade de punição à siderúrgica Usiminas em caso de descumprimento de medidas de segurança. Gravação de conversa entre gerente e diretor da empresa comprova a humilhação à vendedora. Petrobras é condenada por suspender membro da CIPA que fotografou o local de trabalho insalubre. Uma entrevista com o ministro Aloísio Corrêa da Veiga sobre conciliação judicial e solução de conflitos trabalhistas. Esses e outros destaques, agora no Revista TST. O Revista TST de hoje começa trazendo um caso de destaque do Tribunal Pleno do TST. O processo envolveu uma usina de açúcar no sul do país e um cortador de cana. Eu vou conversar com a repórter Luana Carvalho, que acompanhou o julgamento e tem mais informações. Olá, Luana. Olá, Ana. O caso é sobre um trabalhador rural que, depois de ser demitido, entrou na Justiça do Trabalho pedindo que uma cláusula do acordo coletivo da categoria fosse anulada. A cláusula estabelecia que as horas em itinerário não seriam integradas à remuneração do empregado para nenhum efeito contratual e legal e também estipulava que esse tempo de deslocamento não seria considerado como horas extras. No pleno do TST, os ministros discutiram qual o limite da norma coletiva para caracterizar as horas em itinerário. Vamos ver como foi o julgamento na reportagem. Para a maioria dos trabalhadores, a jornada de trabalho só começa quando chega ao serviço. Mas para outros, o tempo do percurso também é contabilizado. Por lei, o trajeto é contado como horas trabalhadas. São as chamadas horas em itinerário. Isso acontece quando o local de trabalho é de difícil acesso, não há transporte público regular e quando o patrão é quem fornece o veículo para levar e buscar o trabalhador. As horas em itinerário podem ser calculadas como horas extras se o tempo do percurso até o local do serviço, somado com a jornada de trabalho, ultrapassar as horas da jornada diária. Por exemplo, se o empregado tiver que cumprir jornada de 8 horas por dia e o tempo da ida até o serviço for de 15 minutos e o da volta mais 15, somando com as 8 horas de trabalho, os 30 minutos do percurso são considerados como horas extras. Agora, se o empregado trabalhar 7 horas e 30 minutos, mais 15 minutos de ida e 15 de volta, aí o empregado não terá direito às horas extras. No Paraná, um cortador de cana entrou na Justiça do Trabalho alegando que o acordo coletivo da categoria violou preceitos constitucionais. Isso porque estipulou que as horas em itinerário fossem caracterizadas como parcela indenizatória, sem reflexo no cálculo das verbas trabalhistas. O acordo fixou o tempo do trajeto de casa até o trabalho em 1 hora diária e que esse período deveria ser pago sobre o piso da categoria, não integrando os salários para nenhum efeito contratual e legal e nem sendo consideradas como horas extras. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná declarou a invalidade da norma coletiva que estabelecia a natureza indenizatória das horas em itinerário. A empresa recorreu ao TST, mas a segunda turma teve o mesmo entendimento do regional. O caso chegou então ao Tribunal Pleno da Corte Superior Trabalhista. O relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho, explicou que a remuneração do tempo em itinerário tem como única e necessária causa a existência de um tempo de deslocamento a ser remunerado e que esse valor não deve ser pago como parcela indenizatória. A disponibilização da força de trabalho, medida pelo tempo em que se a despende ou se a põe à disposição no estabelecimento empresarial ou fora dele, exige contrapartida salarial, pois a ordem jurídica não compreende o trabalho e seus desdobramentos como um dano, mas antes como um valor social. Trata-se de tempo in itinere a ser remunerado. Não se trata de dano cometido contra o empregado ou de despesa que justifique ressarcimento. O ministro negou o pedido da usina por entender que a autonomia negocial coletiva não é absoluta. A autonomia coletiva regula a realidade, mas não tem aptidão para alterar a ordem dos fatos ou o mundo do ser. Uma aptidão que a norma não tem, que seria essa de mudar a própria realidade.
O ministro José Roberto Freire Pimenta acompanhou o relator. Ele explicou que as horas em itinerário são consideradas salário e entendeu que não existe a possibilidade de uma negociação coletiva reduzir os valores a serem pagos ao trabalhador, conforme estabelece o artigo 7º da Constituição Federal. Para o ministro, a cláusula do acordo coletivo deve ser considerada inválida. Se o salário está tendo a sua base de cálculo artificialmente alterada para um valor menor, e se está atribuindo a esse salário uma natureza indenizatória, me parece, com todas as vênias, que aqui um direito fundamental dos trabalhadores, consagrado no artigo 7º da Constituição, está sendo afastado por norma coletiva de trabalho. Seria o mesmo, mutatis mutandis, com todas as vênias, que uma norma coletiva dizer que o salário mínimo não será pago. Mas o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, abriu divergência. O presidente entendeu que a cláusula do acordo coletivo analisado deveria ser reconhecida. A própria cláusula concreta, a cláusula que está sendo discutida como nula, ela mesma tem a sua compensação. Por quê? O que ela diz? Forneço o transporte como condição da prestação do serviço, independente de ser de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Portanto, estaria, sim, caracterizada a compensação de vantagens dentro da própria cláusula. A ministra Dora Maria da Costa acompanhou a divergência. Para a ministra, a legislação permite que a norma coletiva fixe as horas em itinerário como de natureza indenizatória. Ao prever no artigo 458 da CLT que o transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público não será considerado como salário. A norma não trata especificamente de direito constitucional, ela está regulamentando ou foi negociado a natureza dessas horas à disposição. Mas a maioria dos ministros acompanhou o voto do relator. Assim ficou mantida a decisão que reconheceu a natureza salarial das horas em itinerário com reflexo sobre as demais verbas trabalhistas, como férias, 13º salário e FGTS. Na seção 2 de dissídios individuais também teve julgamento de destaque. Os ministros julgaram a possibilidade de punição da siderúrgica Usiminas em caso de descumprimento de medidas de segurança para evitar a contaminação de trabalhadores com benzeno, substância cancerígena. Devido à exposição dos trabalhadores ao gás benzeno na siderúrgica Usiminas, o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais determinou que fossem adotadas algumas medidas de segurança pela empresa e o pagamento de multa em caso de descumprimento. Contra a ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, a Usiminas recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, alegando que sempre adotou diversas medidas para proteger a saúde dos trabalhadores. Mas o TRT manteve sentença de primeira instância que concedeu liminar para obrigar a empresa a cumprir o pedido do MPT para que os ajustes na segurança fossem feitos. A empresa recorreu ao TST. Para o ministro Vieira de Mello Filho, relator do caso na SDI 2, o regional baseou a decisão em diversas provas que mostram que houve vazamento de benzeno e risco aos trabalhadores. O advogado da Usiminas alegou que já estariam tomando precauções para evitar acidentes desde 2013, antes mesmo da ação civil pública. Mas o relator lembrou de um vazamento ocorrido naquele mesmo ano. Embora a preocupação do nobre advogado, eu tive o cuidado de aferir, porque a notícia que se tem é que o descumprimento se dá a partir de 2012. E é fato, esse é o fato. Por isso que se deu a sucessão de eventos. Mas eu tive cuidado de examinar como estava a situação da Usiminas para efeito de aferir até a regularidade dessa concessão, que ela está em cima das normas. E há uma notícia de que houve um vazamento de benzeno em 2013, inclusive com o sindicato tentando fazer uma intervenção judicial. O ministro Barros Levenhagen ainda explicou que as medidas tomadas pelo MPT seriam uma prevenção para evitar novos acidentes e que as multas só seriam aplicadas caso novos episódios acontecessem. Não é uma punição que se está aplicando pelo que passou.
as astrentes visam compelir a obrigação de fazer. Então, se a Usiminas cumprir, certamente vai pedir ao juiz ou que faça uma inspeção judicial ou que faça um laudo para verificar que foi cumprida, e ele estará em condições de revogar essa medida. Os demais ministros também acompanharam um relator de forma unânime, negando o recurso da Usiminas, que terá que cumprir as medidas de segurança sob pena de multa. E o Tribunal Pleno do TST aprovou em sessão extraordinária alterações na jurisprudência em decorrência do novo Código de Processo Civil. Ao todo, 3 súmulas e 4 orientações jurisprudenciais foram alteradas e uma OJ cancelada. E você pode conferir cada uma delas no nosso site, tst.jus.br. E depois do intervalo, Petrobras é condenada por suspender membro da CIPA que fotografou o local de trabalho insalubre. Voltamos com o Revista TST e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal para conferir alguns julgamentos de destaque. E o nosso giro de notícias começa com um destaque da segunda turma. Uma porteira do condomínio Shopping Itaigara, em Salvador, na Bahia, vai ser indenizada por ter sido insultada pela síndica do local. Segundo testemunhas, a síndica dizia que queria agredir a trabalhadora e a ameaçava de demissão. No TST, o condomínio tentou reduzir o valor da indenização, fixada em R$50 mil pelo regional. Mas o relator do caso na segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta, avaliou que a reparação fixada levou em conta o porte econômico do condomínio Shopping, administrado pela síndica, a gravidade da conduta e a potencial reincidência. Por unanimidade, a segunda turma não aceitou o recurso do condomínio e manteve o valor da indenização por dano moral em R$50 mil. E a sexta turma considerou válida a gravação de uma ligação telefônica no Viva Voz feita por uma vendedora, enquanto pegava carona no carro do gerente da empresa onde trabalhava. No áudio, o diretor chama a vendedora de prostituta e orienta o gerente a enganá-la quanto ao pagamento de comissões. Diante da situação considerada constrangedora e humilhante pela trabalhadora, ela pediu demissão e, na Justiça, solicitou a nulidade da dispensa, o pagamento das verbas rescisórias e indenização por dano moral. Em defesa, a empresa alegou que a gravação telefônica usada como prova era ilícita por ter sido feita sem autorização. A relatora do caso, na sexta turma, a ministra Kátia Magalhães Arruda, manteve entendimento do regional de que a indenização é devida por se tratar de um caso diferente daqueles em que a prova é obtida por meio ilícito, como por interceptação eletrônica sem autorização judicial, com violação à garantia do sigilo das comunicações. E a sétima turma afastou deserção de recurso por falta de pagamento de multa por litigância de má-fé. Entenda o caso. A multa aplicada em primeira instância e mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho de Goiás deveria ter sido paga por uma ex-gerente de recursos humanos. A trabalhadora, que pedia reconhecimento de vínculo de emprego com a Marfrig Alimentos, não informou ser filha de um dos sócios da empresa. O TRT goiano concluiu que o objetivo principal da reclamação trabalhista era receber dinheiro de forma indevida e condenou a trabalhadora por litigância de má-fé. E como o valor imposto pelo juízo de primeiro grau não foi recolhido, o regional declarou o recurso deserto.
Mas depois de a ex-gerente de recursos humanos recorrer ao TST, sustentando que a aplicação da litigância de má-fé foi incorreta, o relator do caso, na 7ª turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, entendeu que a multa não constitui pressuposto recursal. O ministro afirmou ainda que o TRT, ao exigir a cobrança, cerceou o direito de defesa da trabalhadora com não conhecimento do recurso interposto regularmente. Afastada a deserção, agora o processo será devolvido ao Tribunal Regional do Trabalho de Goiás para que o recurso seja examinado. E nós continuamos com o Giro de Notícias. Confira agora um destaque da 4ª turma. Um empregado da Petrobras e membro da CIPA, que foi suspenso por fotografar e divulgar imagens de local insalubre da empresa, vai ser indenizado. A turma reformou decisão do Regional de Alagoas, que, apesar de ter anulado a pena de suspensão, negou a indenização por entender que ela está inserida no âmbito do poder disciplinar do empregador. No entanto, a turma entendeu que a indenização por dano moral é devida quando há constrangimento ou humilhação e, no caso, isso ficou comprovado pelo registro do TRT de que o trabalhador ficou em situação constrangedora quando sofreu a suspensão de forma ilegal, o que resultou, inclusive, na sua exclusão do processo de concessão de nível por mérito e antiguidade. Por unanimidade, a 4ª turma condenou a Petrobras a pagar ao empregado R$ 2.000 de indenização por dano moral. A Petrobras já recorreu da decisão. E esse caso repercutiu na página do TST no Facebook. Alguns seguidores aproveitaram para comentar a decisão. O Luíne Moura Júnior escreveu: o trabalhador merece ter sua dignidade respeitada e trabalhar em condições que lhe ofereçam o mínimo de segurança. E para também deixar o seu comentário na página do TST no Facebook, acesse facebook.com/TSTJus. E confira outras notícias de destaque. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Ivisgandra Martins Filho, pediu a retirada dos 32 projetos de lei que estão em tramitação na Câmara dos Deputados e que dispõem sobre a criação de varas do trabalho, cargos e funções nos Tribunais Regionais do Trabalho e no CSJT. Os documentos que oficializam o pedido de retirada das propostas foram apresentados em audiência com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. A medida representa uma economia de R$ 1 bilhão para os cofres públicos. E o TST e o Conselho Nacional de Justiça promoveram a 2ª Conferência Nacional de Mediação e Conciliação. O evento teve como objetivo disseminar práticas inovadoras e criativas que contribuam de maneira efetiva para a pacificação de conflitos. Na ocasião, foi assinada a resolução que regulamenta a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito da Justiça do Trabalho. Quase 500 pessoas, entre magistrados, procuradores, conciliadores, advogados e estudantes, participaram da conferência. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional assinaram convênio para aperfeiçoar o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, o PJE. O termo foi assinado pelo presidente do TST e CSJT, ministro Ivisgandra Martins Filho, e pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Fabrício da Soler. O objetivo é que a Procuradoria possa interagir com a Justiça do Trabalho, principalmente com o processo judicial eletrônico, já que a Procuradoria Nacional é quem cobra as multas trabalhistas. A Semana Nacional da Execução Trabalhista de 2016 superou a expectativa da Justiça do Trabalho. Apesar da crise econômica, as ações deste ano ultrapassaram em 15% os resultados obtidos em 2015. Neste ano, aproximadamente 100 mil pessoas foram atendidas e quase 800 milhões de reais foram arrecadados por meio de bloqueios bancários, leilões e acordos homologados. O coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, ministro Cláudio Brandão, destacou que o resultado só foi possível graças ao empenho, o esforço e a colaboração dos presidentes e corregedores de tribunais regionais, desembargadores, juízes de primeiro grau e servidores.
No mês de setembro, o Tribunal Superior do Trabalho completou 70 anos de existência. E um dos fatos marcantes desse período foi a aprovação da Emenda Constitucional 45, que promoveu a reforma do Judiciário e ampliou as competências da Justiça do Trabalho. Confira. A aprovação da Emenda Constitucional 45 promoveu a reforma do Judiciário e ampliou as competências da Justiça do Trabalho. Além das relações de emprego, outras formas de relações de trabalho começaram a ser julgadas pelos ministros do TST, que passaram de 17 para 27. A emenda também criou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. E depois do intervalo, ministro do TST, Aloísio Corrêa da Veiga, fala sobre conciliação judicial e solução de conflitos trabalhistas. O Revista TST está de volta e hoje aqui no estúdio eu recebo o ministro Aloísio Corrêa da Veiga e nós vamos falar sobre conciliação judicial e solução de conflitos trabalhistas. Muito obrigada pela presença, ministro. Muito obrigado, eu que agradeço estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, ministro, a conciliação é um dos meios alternativos na solução de conflitos trabalhistas. Mas qual que é a diferença entre mediação e conciliação? Conciliação e mediação são esses métodos, alternativos de fato, consensuais, de solução de conflito de interesse. Quer dizer, cada vez mais começamos a entender que a jurisdição ela pode estar um pouco assoberbada e é necessário que haja pelo menos formas que eu possa solucionar conflito com a mesma qualidade. Conciliação é naturalmente a união, o ajuste de vontade entre duas pessoas que pode ter ou não um terceiro desinteressado, imparcial, que venha ajudar para que as partes se entendam. Na mediação, também há a presença do terceiro com esse mesmo sentido para que as partes possam chegar a uma conclusão favorável para terminar qualquer litígio, mas na mediação haverá sempre um terceiro com conteúdo técnico, com aptidão técnica para auxiliar na solução do conflito. Há outros métodos alternativos que podem ser usados para encerrar uma reclamação trabalhista? Os métodos alternativos clássicos são a conciliação, e a mediação e a arbitragem. Com relação a esses três métodos alternativos de solução de conflito, é que é necessário que haja um tratamento especial com relação ao direito do trabalho, ao processo de trabalho, enfim, às relações trabalhistas. E sobre esse tema, ministro, nós recebemos algumas perguntas na nossa página do TST no Facebook. Vamos conferir a primeira delas? É a pergunta da Tainá Moraes. Ela quer saber o que é arbitragem e se é aplicável ao processo trabalhista. A gente acabou de falar sobre a questão da arbitragem, né, ministro? Pois é, a arbitragem é uma forma de solução do conflito. Nela haverá sempre um terceiro, que é um árbitro da escolha das partes. Normalmente ela pode ser pré-contratual, ou seja, na celebração do contrato, eu firmo um compromisso arbitral no sentido de que qualquer solução de conflito possa ser resolvida pela arbitragem, pelo método da arbitragem. A arbitragem tem um conteúdo que esse terceiro, o árbitro, com conhecimentos técnicos, irá naturalmente propor a solução e julgar, vamos dizer assim, a questão controvertida. A sentença arbitral, que é naturalmente o conteúdo da manifestação do árbitro, vinculará as partes. No processo do trabalho, que há uma cautela muito grande em se adotar a arbitragem como método de solução do conflito. Exatamente porque há uma série de fatores que norteiam a arbitragem. A remuneração do árbitro, o efeito da quitação, a amplitude da quitação, o princípio protetor do direito do trabalho, que há regras próprias com relação à solução,
a renúncia e transação, os limites da renúncia e da transação no direito do trabalho, tudo isso tem que ser efetivado com uma certa cautela. Daí que o marco regulatório há que ser específico, respeitada toda essa cautela, toda essa prudência com relação ao direito do trabalho. Ministro, a gente tem mais uma pergunta de internauta. Vamos conferir? O Paulo Pimenta quer saber se um acordo por escrito firmado diretamente entre patrão e empregado durante a rescisão do contrato tem validade? Como eu disse, a questão da transação, renúncia e transação no direito do trabalho, há um cuidado muito grande. Durante o curso do contrato de trabalho, há direitos irrenunciáveis. Se ele é irrenunciável, não há possibilidade de transacionar ou transigir com relação a esses direitos. Com relação ao fim do contrato, o acordo firmado para pagamento de alguma coisa terá uma validade restrita, porque a própria lei subordina a homologação. Ministro, a gente tem mais uma pergunta do Facebook. Na verdade, é um comentário sobre esse tema. O Hernani Batista disse o seguinte: o bom de conciliar é que o processo acaba mais rápido. O ruim é que o trabalhador sempre tem que abrir mão de alguma coisa. O senhor concorda, ministro? Isso daí é uma cultura já tradicional, não é? Vamos dizer assim, histórica, não é? Com relação à conciliação. Sempre disseram que uma boa conciliação ou uma má conciliação é melhor que uma boa demanda. Não é verdade, não é bem verdade isso. A transação tem seus limites. E quando se fala em transação, ou seja, quando se fala em negociação com vistas a um ajuste, são concessões recíprocas. Não há um só a ceder. Ambos cedem naquilo que é duvidoso, para chegar a uma conclusão, chegar a um denominador comum. Então não é essa a verdade. Não fica unilateralmente, porque aí não seria acordo, né? Seria uma extorsão, não é, institucionalizada. O acordo precisa isso, ajuste de vontades e cada um cede um pouquinho, né? Ministro, e na opinião do senhor, quais aspectos a Justiça do Trabalho ainda precisa avançar para aperfeiçoar os métodos alternativos na solução de conflitos? Criticam muito a atuação do Poder Judiciário na medida em que é uma ação heterônoma, né? Quer dizer, é um terceiro que vem e com autoridade e resolve um conflito de interesses. E isso causa uma reação traumática, né? Porque a atuação jurisdicional é vencedor e vencido. Tem sempre o vencedor de um lado e o vencido do outro. Isso não é agradável para as relações sociais. Então, natural, a evolução social, o aprimoramento das relações sociais, é necessário que haja, naturalmente, o crescimento para que as partes, por si, possam solucionar qualquer conflito. E é preciso que nós possamos desenvolver mecanismos eficazes, eficientes, como hoje já tem o núcleo de conciliação aqui no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que pela internet, não é, basta um clique daquele que tem um processo em andamento, quando ele quiser conciliar. Se ele clicar no sistema, já o processo é enviado ao núcleo de conciliação do Tribunal Superior do Trabalho e se estabelece uma possibilidade de se negociar. Não é? E através da negociação é que vem a maturidade, que vem um consenso, que vem o diálogo e que vem, acima de tudo, o progresso. Não é? Bom, ministro, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui ao Revista TST. Eu agradeço a você, que bom. Muito obrigado. Bom, e a entrevista completa você assiste no nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!